¿Hay alguna cuestión más? A ver, alguém mais quer se manifestar ou caminhamos para o encerramento da sessão? Já são 9h30, praticamente. Professor, é uma última pergunta muito curta, que eu acho que pode ser respondida de uma forma relativamente curta também. O senhor começou a fala retratando um pouco o quadro atual do papel do filósofo entre os filósofos e do papel do filósofo na percepção que existe na sociedade. Então, essas duas percepções, a do filósofo para os próprios filósofos e a do filósofo para a sociedade, foi um tom inicial da fala. E depois, ao descrever a proposta macrofilosófica, eu fiquei mais convencido de que, fugindo das tendências interdisciplinares, nós tivemos na área do direito no Brasil dois pioneiros numa forma de ver a ciência do direito que integra, eu acho que de uma forma bem mais adequada, a especialização científica do direito com uma função crítica reflexiva da filosofia do direito. Esses dois pensadores, na minha opinião, são de Jacir Menezes. Talvez o professor não tenha ouvido falar, eu até arrisco dizer que nunca ouviu falar, e eu vou dizer por quê, na minha opinião, e o professor Miguel Reale, que nos seus textos, por muitas vezes se esforçou em demonstrar a necessidade de conjugação de um esforço ao mesmo tempo especializador, sempre compatível com um esforço integrador. E essa palavra, para Miguel Reale, é significativa em muitos sentidos, inclusive em alguns que são tidos como pejorativos aqui no Brasil. Bom, Miguel Reale e Jacir Menezes são pensadores na área do direito e da própria filosofia do direito em desuso hoje no Brasil. Muitos, professor José Luiz, qualquer filósofo do direito que não use Miguel Reale, não tudo conhece. bem, mas para uma certa elite do pensamento jurídico, jamais. Mas para a massa do pensamento jurídico brasileiro, inclusive para a massa da filosofia jurídica no Brasil hoje, para o grande público de filosofia do direito hoje, são autores em baixa. Né? Eu faço então a pergunta. Seria a macrofilosofia uma espécie de minoria hoje entre os filósofos, tal como me parece que um esforço parecido no direito hoje é minoria? E de que forma o professor vê essa inicial preocupação descrita pelo professor com a especialização da própria filosofia e de que modo o professor vê saída, digamos assim, num outro caminho? E essa é a pergunta rápida e fácil de responder. Maestro, perdão. Antes que a gente feche o bloco, então eu gostaria de saber se mais alguém quer falar, porque aí na sequência da fala do professor Maios, eu vou encerrar a sessão. Alguém mais quer indagar? Então, nesse caso, professor Maios. Creo, le agradezco la pregunta, doctor Saulo. Yo creo, entre los filósofos, creo que se ha extendido el pesimismo. Y la idea que la sociedad no se interesa por la filosofía. Mi opinión es que allí los filósofos en general nos hemos rendido al pesimismo y que la sociedad, no toda, pero una parte apreciable, espera de la filosofía respuestas, las pide. Lo que pasa es que no les gustan muchas de las que les damos. Y allí creo que no aceptamos la crítica adecuadamente. Una parte de la filosofía hoy día vive en una torre muy protegida, y allí una parte de los filósofos estamos muy felices, me puedo incluir yo mismo, con nuestro pequeño canon, amando
autores como amamos, viviendo plenamente, profundamente, y sin querer vernos distraídos por los problemas y las preguntas que nos plantea la gente. Pero creo que es cómodo, pero no creo que sea lo que haya que hacer. Creo que la sociedad pide, exige a la filosofía, como también exige al derecho, etc. Y la sociedad es soberana. Y si somos funcionarios, tenemos que devolver a la sociedad en la pequeña parte de sueldo y de beneficios y ese pequeño gran placer de poder dedicarnos a lo que nos interesa, que eso la humanidad lo puede hacer muy pocas veces. Entonces, aceptar que una parte de nuestra reflexión tiene que ser de problemas relevantes, de preguntas que nos hace la gente, aunque nos sitúen en situaciones terribles, porque no podemos dar una respuesta fácil. Y a veces sí que nos piden una respuesta técnica, ¿no?, que solucione el problema. Entonces, no, le voy a plantear un dilema y a ver, a partir de aquí discutamos, o etcétera, ¿no? Pero creo que allí la sociedad tiene razón y tenemos que aceptar ese trabajar para el bien común que también la filosofía puede hacer con provecho. Entonces yo eso remitiría a la cuestión que antes he dejado sin contestar de la filosofía, la política de la filosofía en Grecia. Ya los griegos vieron claramente, la política es praxis. Y la praxis tiene una relación con la teoría, que es la filosofía, pero no directiva. Ningún griego pensó que totalmente la praxis venía deducible de la filosofía. La praxis era algo que se experimentaba, se vivía, se colaboraba. Por eso los primeros filósofos no fueron demasiado bien vistos en Grecia, con razón, y luego hubo la condena a Sócrates. ¿Por qué? Porque alejaban de la praxis ciudadana desde una contemplación que engrandecía la distancia. Y además, desde esa sabiduría, o sabiduría adquirida, luego iban muy pretenciosamente, volvían a la praxis dictando, o pretendiendo dictar. Y sabemos cómo acabó Platón, etc. Aristóteles ya aprendió muy bien la distinción y los griegos lo vieron. Y creo que eso se mantiene. Digamos, la macrofilosofía no dará respuestas a la política, pero sí que enriquecerá la praxis y mi deseo sería que empoderara, hiciera capaces de ser señores de sí mismos a la ciudadanía para encarar los problemas de praxis que nunca son deducibles, pero con la máxima capacidad que la teoría, el conocimiento, etcétera, pueda permitir. Creo que allí, en eso lo vieron bien los ilustrados, la voluntad de clarificación, de disolver falsos filosofemas, falsos problemas, de encarar, de plantear bien las cuestiones, es media victoria. Pero luego queda la praxis. Y la praxis son unos ciudadanos en sus condiciones, en sus instituciones, encarando un problema que siempre, bueno, que los difíciles son dilemáticos, es decir, que traen costes inevitables. Y tendremos que decidir, porque si no decidimos nosotros, es peor. Decide ni la tecnocracia, decide el mercado, decide lo más cómodo, decide la doxa fomentada, es decir, lo que los ilustrados decían, la superstición, la intoxicación. Y yo creo que
Claro, praxis requiere empoderamiento y empoderamiento teórico, filosófico, macrofilosófico, pero al final el problema lo tenemos como ciudadanos que tienen una praxis en común y no hay una deducción previa de la cuestión. Al final hay que hacerlo. No sé si... para no dejarle sin que dijera algo. Y además porque usted me lo ha brindado, doctor Saulo, muy adecuadamente. Respecto a Miguel Reale, estuvimos hablando ayer, está claramente en mi libro de lectura. Creo que tengo que aprender más antes de responder lo más mínimo. Allí acepto su Se me permite, professor, era só exemplo para dizer que, na minha opinião, né, alguns pensadores, já há algumas décadas, têm percebido esse problema que o senhor agora tem tido a capacidade de organizar, do ponto de vista de uma crítica à própria filosofia, não é? Mas o que me deixa angustiado é que parece que os pensadores que construíram ideias próximas às da macrofilosofia, pelo menos aqui no Brasil, eles se encontram em baixa. Não é o que se consome hoje em filosofia. Do público em geral. Do público em geral. O que se consome hoje em filosofia são os exemplos multi-interdisciplinares, que eu diria que são indisciplinados, né? Os exemplos indisciplinados. Diría una cosa, yo creo el culturalismo, hasta ahí llego, el culturalismo de Miguel Reale me parece absolutamente relevante y equiparable con grandes pensadores de épocas parecidas que también estuvieron en minorías semejantes. Ahora porque veo aquí al amigo Tales, etc. Pero Gramsci estuvo en mayor minoría. Y también hay un culturalismo allí. Mi opinión es que, claro, los autores innovadores viven necesariamente en la minoría y sus frutos son tardíos. Yo diría que ese culturalismo, eso lo hemos discutido con el doctor José, fructifica de verdad, incluso a nivel internacional, a partir de los 80. Hasta entonces, estos autores culturalistas que llevaban la contraria a esa hiperespecialización, a esa facilidad por el positivismo con efectos técnicos rápidos, estaban en minoría en casi todo el mundo. Probablemente hay un elemento de etnocentrismo que vela, pero diría que hay un factor y le daría muchos nombres, algunos digamos de alemanes, que también vivieron ese relativo ostracismo, sencillamente porque sus palabras anticiparon demasiado su tiempo. Três palavras finais que eu gostaria de dizer. A primeira delas é que, em absoluta conexão com a expressão e a postura que o professor Mais demonstrou aqui, ele há muitos anos vem inovando o debate filosófico mundial usando a internet. Então eu gostaria de sugerir aos que quiserem, aos que não sabem ainda, basta colocar Gmaios, esse especial não está bom, vou ver se ficar melhor. Gmaios, perguntando a São Google já os destinará automaticamente à página do professor Mais na internet, onde existem textos não só na sua língua materna, o catalão, mas também em castelhano, em inglês, em italiano, em francês e em português, esqueci, em alemão também. Nós estamos contando agora com a colaboração do professor Marcelo Maciel Ramos para abrir a parte em mandarim da página, mas vocês encontrarão lá absolutamente tudo o que o professor Mais já publicou à disposição para download e para leituras posteriores. Esse é o primeiro comentário que eu gostaria de fazer. Então, recomendo a vocês que coloquem Gmaios no Google onde quiserem, porque eu já ouvi falar que tem outros buscadores, muito embora eu não tenha a menor ideia. Eu vivo no mundo Google Chrome, que é mais fácil. Mas
quero recomendar a vocês que não deixem de consultar periodicamente a página do professor Maios na internet. Segundo comentário, essa é só a primeira das conferências que o professor Maios fará na nossa faculdade. Esse é só o primeiro encontro público que nós gravamos e que nós estamos realizando. Inclusive, para que nós possamos preparar as próximas atividades do professor Maios no Brasil, como as próximas atividades do grupo de pesquisa, que é internacional, porque coordenado pelos dois e registrado igualmente, tanto junto ao UFMG quanto à Universidade de Barcelona. Vocês podem ver lá na página do CNPq, por exemplo, o grupo é um grupo certificado oficialmente pelo governo brasileiro e também, bom, isso a gente não diz, né, mas nós temos tanto em detalhes, mas nós temos tanto o apoio do governo brasileiro através das suas agências de financiamento, quanto das instituições europeias, também através das agências de financiamento para funcionamento do nosso grupo de pesquisa. Aqueles que tiverem interesse em nos ajudar no preparo, na construção dessas próximas etapas, tanto os professores quanto os alunos aqui presentes, podem também ficar à vontade para escrever para mim no zeluiz@ufmg.br. Zé Luiz com zero início no final, para ficar mais fácil. Eu sou um pouco lento para responder e-mails, o professor Maios sabe disso, mas em algum momento eu respondo, eu dou algum sinal de vida. De toda forma, aqueles que quiserem de alguma forma colaborar conosco, que é disso que se trata, de colaboração, sintam-se à vontade para nos procurar. E a terceira e última palavra é uma palavra de agradecimento não só aos presentes, mas especialmente às instituições que permitem que nós desenvolvamos esse trabalho. Eu agradeço imensamente, antes de mais nada, à Fundação CAPES, que permitiu o nosso primeiro ano de trabalho, ao CNPq, que está permitindo que nós levemos à frente esse trabalho, e às nossas universidades. Nós somos ambos professores que fizeram, que construíram a sua carreira em universidades sólidas, a Universidade Federal de Minas Gerais no Brasil e a Universidade de Barcelona na Catalunha, que fazem com que nós possamos hoje estabelecer uma prática, mais do que um protocolo, uma prática de cooperação internacional extremamente produtiva. Então agradeço ao UFMG e agradeço à Universidade de Barcelona e finalmente ao professor Maios, que está em ano sabático, ou seja, está licenciado pela Universidade de Barcelona para poder fazer o percurso do Atlântico, deixando a Europa continental por um período, para vir aqui para a outra Europa, a Europa transatlântica, já que o Brasil é o maior país europeu do mundo. Marcela, não aguento não responder sobre isso. O Brasil é o maior país europeu do mundo e é uma alegria muito grande termos Portugal é o menor país inglês do mundo. É outra coisa. É a menor colônia inglesa, menos reconhecida das colônias inglesas, é Portugal. Mas de toda forma, professor Maios, muitíssimas graças e que nos veamos sempre em Brasil, como em Barcelona, como em outros sítios, e boníssima noite a todos. Espero que a gravação tenha ficado boa e aqueles que tiverem acesso a ela pela internet também aproveitem, apreciem essa inspiradora presença do professor Maios, que agora me pede para dar uma última palavra. No. Con la palabra. Maestro. Gracias, otras cosas, por darme la posibilidad de aprender el portugués, y la próxima vez intentaré poder expresarme mínimamente en brasileño. Gracias. Muchas gracias.